esse termo derivadas parciais é usado para derivadas de funções de duas ou mais variáveis, tá? Mas vamos começar recordando um pouquinho de cálculo 1, tá? E depois a gente pega as ideias do cálculo 1 e tenta estender para funções de duas variáveis, tá? Vamos imaginar uma função f que está definida no subconjunto da reta e valores na reta. O que é isso? Uma função de uma variável, ok? Em que o domínio dela, digamos que seja um intervalo da reta, tá? Geometricamente, você pode pensar em algo assim. Aí, uma função de uma variável, ok? Agora, escolha um elemento x0 no domínio dessa função. Escolha qualquer elemento. Vou chamar de x0. Ok? Como que nós definimos? Uma pergunta para vocês. Como que nós definimos a derivada dessa função do ponto x0? O que é a derivada para vocês? Do ponto de vista matemático, a derivada é um limite, não é? Mas como se define isso? Como que define a derivada deste ponto? A derivada é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a quem? x0. Não é assim? Vocês aprenderam no curso de cálculo 1. Só que nós podemos chamar x menos x0 de h e escrever esse limite de outra forma. Tá? Então, se eu chamo x menos x0 de h, esse limite também pode ser reescrito assim. É o limite de f. Veja bem, se x menos x0 é h, quem que é x? x0 mais h. Então, aqui no lugar de x eu ponho x0 mais h menos f de x0 sobre h. E aqui, antigamente era x tendendo a x0. Mas se x tende a x0, o h vai tender a quem? Olha para cá. Se x tende a x0, o h vai tender a quem? A 0. Isso aqui é uma outra maneira de escrever a definição da derivada de uma função. Então, a derivada, do ponto de vista matemático, ela é um limite. Ela é um limite. Mas, geometricamente, esse limite tem um significado. Vocês já viram toda essa discussão do problema da reta tangente lá no curso de cálculo 1. Se você olha a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, eu vou chamar de θ o ângulo que essa tangente faz com o eixo x. Então, nós já sabemos lá no cálculo 1 que, geometricamente, a derivada da função do ponto x0 é a tangente de quê? De θ. Em outras palavras, tome cuidado com isso. A derivada, isso aqui é uma aula de cálculo 1, gente, só recordando. A derivada de uma função do ponto é um número. Se eu derivo uma função num dado ponto, o resultado é um número. Mas o que significa esse número? O que significa? Do ponto de vista geométrico, ele é isso aqui é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Tá? Isso que vocês viram no curso de cálculo. Só que a derivada, ela tem uma interpretação muito mais importante para vocês. Principalmente para quem está no curso de atuário, de economia ou de administração. A derivada representa uma taxa de variação. Tá? Então, geometricamente, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Mas a derivada, ela é uma taxa de variação. Vocês viram isso no cálculo 1 também. E aqui no cálculo 2 vai continuar sendo uma taxa de variação. Só que num sentido um pouco mais bem elaborado. Tá? Então, é exatamente essa definição
que nós queremos estender para funções de quantas variáveis? De 2. Tá? Mas como que a gente faz isso? Eu vou imaginar uma função, uma f, definida no subconjunto do plano, com valores em f. Pense em uma função de 2 variáveis. Ok? Então agora, nós já sabemos que o gráfico dela é um subconjunto de qual espaço? Do R3. Aí, um subconjunto de R3. Em geral, o gráfico é uma superfície. Escolha um ponto. Escolha um ponto aqui no domínio dessa função. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ok? Aqui está o domínio da nossa função. Ok? Então, eu escolho um ponto no domínio. O domínio aqui nosso é quem? É A. Ok? Só que antigamente aqui, como é que era o ponto que eu tinha escolhido? Eu escolhi um ponto na reta, né? Mais precisamente no domínio, que é o intervalo da reta. Tá? Agora eu estou escolhendo um ponto, um subconjunto de R2. Tá? E qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é definir o que nós entendemos por derivadas parciais da função f. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou fixar a variável y. O que significa isso? A função f, ela tem 2 variáveis. Ela depende de x e de y. Nós já conversamos sobre isso. Qual que é a leitura que a gente precisa ter de uma função como essa? É uma grandeza que depende de 2 outras. Ok? Por exemplo, isso aqui pode ser a área que depende do comprimento e da largura. Tá? Mas o que nós estamos fazendo aqui é fixando uma variável. Eu quero que a segunda variável seja fixa. Ela sempre assume o valor o quê? Y0. Ela não vai variar. É isso que eu quero. Tá? Mas com isso, eu vou construir uma função que não depende de uma variável, de 2 variáveis mais. Eu vou construir uma função que depende de quantas variáveis? De uma. Porque, veja bem isso aqui. A função f, ela tem quantas variáveis? 2. Mas se eu chego para vocês e falo assim, ó, eu gostaria que a variável y assumisse o valor 7. Sempre 7. Essa função passa a depender somente de quem? De x. Ela não vai depender de y, não é verdade? E com isso eu construo uma função que depende apenas de quem? De x, e que eu acabei de batizá-la de g de x. Ok? Aí a pergunta é, como que eu derivo essa função? Nós sabemos. Lá no cálculo nós sabemos. Tá? É aqui que entra a sutileza da situação. Então, a derivada, preste bem atenção nisso aqui. Quem é a derivada dessa função do ponto x0? Nós sabemos escrever essa derivada. Isso aqui é cálculo. Então, quem é a derivada do ponto x0? É o limite de g de x menos quem? G de x0, ok? Sobre quem? Sobre x menos x0, quando x tende a quem? A x0. Tudo bem, gente? Mas quem é g de x, pessoal? Quem que é g de x? G de x é f de x y0. Então eu substituo agora. Ok? Então isso aqui pode ser reescrito assim, ó. Limite, quando x tende a x0, de f de x y0 menos. Quem que é g calculada no ponto x0? Quem que é? No lugar do x eu troco por quê? Por x0. Então como é que fica a função? F de x0, y0. Então menos f de x0, y0 sobre quem?
x menos x0. Tudo bem? E faço a mesma coisa que nós fizemos anteriormente aqui. Ó. O x menos x0 eu chamo de qual letra? Eu chamo de h. Aqui o que nós fizemos? Ó, x menos x0 é h. E o x é quem? x0 mais quem? Mais h. Eu substituo o x aqui por x0 mais h. Tudo bem? Então vou fazer a mesma coisa aqui. E com isso, a gente tem o limite de f. Como é que fica aqui, gente? No lugar de x eu troco por quem? x0 mais h. y0 menos f calculado aqui com x0, y0 sobre quem? Sobre h, quando h tem x. Este limite, ou este, eles são iguais, não são? Recebe um nome. Ele é chamado de derivada parcial da função f com respeito a x. E nós costumamos denotar isso da seguinte forma: derivada parcial de f com respeito a x, calculada em qual conta? x0, y0. Então, a derivada da função f com respeito a x continua sendo um limite, só que é um limite calculado, definido dessa forma, desde que esse limite exista e seja finito. Tudo bem? E analogamente nós definimos qual derivada? A derivada com respeito a quem? Com respeito a y. Mas para eu definir a derivada com respeito a y, eu tenho que fazer o contrário aqui. Quem que eu tenho que fixar? O x. Quando eu digo fixar, é manter constante. Tá? Então, para eu falar da derivada da função com respeito à variável x, eu mantenho constante a variável y. Para eu falar da derivada dela com respeito a y, eu mantenho constante quem? X. Tudo bem? Então, analogamente, como que nós definimos a outra? Derivada parcial de f com respeito a y, calculada no ponto x0, y0. O que vocês acham? Como é que fica a definição? O que vocês acham? Limite. Ao invés de eu usar h agora, eu vou usar k. Tudo bem? Limite de f de x0, y0 mais k, menos f de x0, y0, sobre k, quando k tende a quem? A zero. Desde que esses limites existam e sejam finitos. Tudo bem, gente? Então, as derivadas, veja bem, o que está mudando em relação ao conhecimento que a gente tinha de funções de uma variável? Se a função tem duas variáveis, ela tem agora uma derivada em relação a cada variável. Uma derivada com respeito a x e uma derivada com respeito a quem? A y. Como que nós definimos essas derivadas? Da mesma forma, ó, através de limites. Essa é a derivada com respeito a x e essa é a derivada com respeito a y. Tudo bem? Então, como que a gente lê isso aqui? Tem duas maneiras para eu ler. Essa letra se chama del. Tá? Derivada parcial da função f com respeito a y, calculada no ponto x0 e y0. Isso aqui também é um número. Por mais estranho que isso aqui seja à primeira vista, isso é um número. Tá? E que vai ter significados. Ou a gente pode ler del f, del y no ponto x0 e y0. Mas cuidado, uma observação aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe uma notação específica para as derivadas parciais, que a gente precisa respeitar. Tá? Então, para funções, veja bem, isso daqui
aqui no nosso curso é diferente disso. Nós vamos guardar essa notação aqui para o cálculo 1. Essa derivada de f com respeito a x, que também é a mesma coisa de f' de x, não é? Que é a mesma coisa que y', não é? Mas essas notações são diferentes dessa daqui. Essa notação aqui é guardada para funções de quantas variáveis? De 2. Tudo bem? Tá. Agora, observe uma coisa. Vou fazer um exemplo aqui. Considere a função f de xy dada por x mais 2y. É um caso bem simples. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como que eu calculo a derivada parcial dessa função com respeito a x no ponto 1 e 2? Como é que eu faço isso? Vou mudar um pouquinho. Vou pedir um ponto. Vou colocar um quadrado aqui e vou pedir um ponto qualquer. Depois a gente vai articular isso. Como é que eu faço isso? O que vocês acham? Qual que é o único instrumento que nós temos em mãos para calcular derivadas parciais? É a definição, não é? Nós sabemos que a derivada com respeito a x é isso aqui. Então eu vou tentar aplicar isso. Aqui é aquele velho momento lá do cálculo 1. Vocês calculam derivadas usando a definição. Mas depois a gente acaba falando que a gente faz isso uma vez na vida só e depois a gente invoca as regras de derivação. Não é isso? Para facilitar a nossa vida. Então, como é que eu faço isso aqui? Então eu vou escrever essa definição primeiro. A derivada dessa função calculada no ponto xy é o limite. Como é que fica isso aqui? De f de x mais h y menos f de xy sobre h, quando h tende a quem? Quando h tende a 0. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essas quantidades aqui. F de x mais h, y. E f de xy eu já conheço. Mas o que é calcular f de x mais h, y? O que vocês acham? O que é isso? É trocar o x da função por quem? O x mais h. Ok? Então, eu vou manter o limite aqui, ó. Limite quando h tende a 0. Vamos ver como que fica o numerador aqui. Aqui vai ficar x mais h quadrado mais 2y menos a própria f. E quem é f? X quadrado. Já vou trocar de sinal, porque menos vai trocar aqui, ó. Menos 2y. Entenderam o que eu fiz? Então, isso daqui, eu troco o x da função por x mais h. E continuo escrevendo a função. Está aqui. Menos a própria função. Ok? Agora desenvolvo isso aí. Não vou calcular o limite ainda, hein? Gente, isso aqui é o limite lá do cálculo 1, que é o limite de uma função de uma variável. Tá? Como fica isso aqui, ó? Como fica? X quadrado mais 2xh mais h quadrado mais 2y menos x quadrado menos 2y. Observe bem, esse termo eu posso cancelar com isso. Não posso? Esse daqui cancela com esse. Posso colocar h como fator comum. Se eu coloco h como fator comum,
fica dessa forma aqui, ó. Limite quando h tende a zero, de h multiplica quem? 2x mais h sobre h. Posso fazer isso. E quando h tende a zero, isso aqui é um polinômio. Quando h tende a zero, quanto dá o limite? 2x. Tá. O que significa isso? Que nós acabamos de encontrar a derivada desta função com respeito à variável x num ponto qualquer. E a derivada é quem? É 2x. Só que eu já quero que vocês comecem a observar uma coisa. Se o nosso interesse é derivar essa função com respeito a x, e a derivada foi 2x, o que será que nós fizemos com essa função? Será que não tem um mecanismo? Será que eu não posso usar as regras de derivação para o cálculo a nosso favor? Posso? Daqui a pouco eu vou dizer isso. A gente faz isso aqui geralmente uma vez na vida. Tá? Porque veja bem, se a função for definida numa certa vizinhança desse ponto, se a função for definida por uma única expressão, eu posso muito bem invocar as regras de derivação do cálculo 1 para derivar essa função. Mas como que eu faria isso? Se eu quero a derivada com respeito a x, y é constante. Então, na hora de derivar isso aqui, derivada de constante é quanto? 0. Derivada de x quadrado é quanto? 2x. É isso que a gente vai fazer na prática. Tá? Mas agora a gente está no momento de calcular a derivada utilizando a definição. Tá? Em particular, como é que seria a derivada dessa função do ponto 1 e 2 que eu havia colocado antes? 2 vezes 1, 2. Então, as derivadas parciais continuam sendo números. Mas uma pergunta natural é: o que significa esses números? Do ponto de vista geométrico, do ponto de vista econômico, o que significa esses números? Nós vamos começar a interpretar esses números. Tá? De maneira análoga, nós calculamos a derivada com respeito a y. Vamos fazer. Então, a derivada parcial de f com respeito a y calculada no ponto x, y qualquer. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Então, eu tenho que pegar a definição. Ok? Por enquanto, nós só temos a definição. Tá? Isso aqui, por definição, é o quê? É o limite de f de x, y mais k, menos f de x0, y0, sobre k, quando k tende a 0. Ok? E agora eu vou calcular essas quantidades aí. Aqui não tem x0, desculpa. Estou calculando o ponto x, y qualquer. Tá? Eu que tinha errado. Aqui eu estou calculando o ponto x, y. Tá? Então, isso aqui é o limite quando o k tende a 0. Quanto vale essa quantidade aqui? F de x, y mais k. No lugar de y da função, eu troco por quê? Y mais k. Então, como fica? Fica x quadrado mais 2 que multiplica quanto? Y mais k menos a própria função. Menos x quadrado menos 2y sobre k. Ok, gente? Tudo bem? Então, de novo, vou simplificar isso aqui. Isso aqui é o limite quando o k tende a 0. Este eu já cancelo com este. Este 2y aqui positivo cancela com este. Tudo bem? Então, o que sobra aqui para nós? Sobra 2k sobre k. É isso aqui. Como k tende a 0, eu posso simplificar. Isso aqui é o limite de uma constante, é a própria constante que é 2. Tá? Ou seja, o que significa isso?
que a derivada daquela função com respeito a y num ponto qualquer é sempre constante, é sempre 2, independente do ponto. Tá? Independente se eu estiver, eu quero a derivada parcial da função com respeito a y no ponto 10 e 400. Quanto vale? 2. Tá? Independente do ponto. Então, a observação agora é a seguinte, que nós podemos utilizar, a menos que o exercício peça, olha, calcule as derivadas parciais usando a definição. Nós podemos utilizar as regras de derivação para funções de uma variável, para calcular derivadas parciais. Mas, repito, desde que na vizinhança deste ponto a função seja definida por uma única expressão. Tá? Vou fazer outro caso aqui. Pode. Porque tende a zero, eu posso simplificar isso dessa forma. Tá? Exemplo 2. Olha só, vamos olhar para essa função aqui agora. F de xy, vou pegar uma função polinomial, f de xy é igual a x cubo y ao quadrado mais 2xy mais 6. Eu não quero usar a definição mais. Nós precisamos calcular as derivadas parciais dessa função, mas usando as regras de derivação. Tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro, para eu calcular a derivada de f com respeito a x num ponto qualquer, primeira coisa que eu faço, para eu derivar com respeito a x, eu vou manter fixo quem? O y. E vou derivar apenas x. Vou derivar apenas x. Y é constante. Então, quanto é a derivada dessa parcela com respeito a x? Y sendo constante. 3x quadrado e repito y quadrado. Ok? Quanto é a derivada de 2xy com respeito a x? 2y. Eu vou fazer uma coisa aqui. Y. Qual é a derivada de 6y com relação a x? 0. Por quê? É constante. Então a derivada dessa função com respeito a x é 3x quadrado, y quadrado mais 2y. Como fica a derivada parcial de f com respeito a y calculada no ponto xy qualquer? Vou derivar apenas y e manter x o quê? Fixo. Ok? Então, quanto dá a derivada dessa parcela com respeito a y? Deriva só y. 2y. E repete x cubo. Então vai ser 2x cubo y. Ok? Quanto dá a derivada de 2xy com respeito a y? 2x. Quanto dá a derivada de 6y com respeito a y? 6. Agora tem uma coisa que ninguém questionou. O que permite eu derivar termo a termo aqui? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu posso muito bem derivar termo a termo e depois somar. Não tem problema. Ok? Agora, se eu quisesse em particular essas derivadas parciais num dado ponto, passa a substituir. Tá? Que aí nós sabemos que as derivadas parciais continuam sendo números. Só que você tem um número para representar a derivada com respeito a x e um número para representar a derivada com respeito a y. Tá? Vamos ver outro caso.
Considere essa função aqui. Exponencial de 2x² mais y². Como que nós derivamos essa função? Olha só. Nós queremos encontrar as derivadas parciais dessa função, num ponto qualquer. Tá? Então, primeira coisa, a derivada parcial de f com respeito a x, calculada no ponto xy, eu tenho que usar a regra da cadeia, não tem saída. Qual que é a derivada da exponencial? Ela mesma. Mas falta uma coisa. O que está faltando? Por exemplo, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar um pouquinho. Como que eu derivo essa função aqui? Qual é a derivada da exponencial de x? Ela mesma. É a única função cuja derivada é igual à integral. Então, a derivada exponencial é ela mesma. Tá. Mas agora eu pergunto isso para vocês. Como que eu derivo essa função de ponto qualquer? Evito ela e multiplico por quê? Pela derivada do expoente. O que é isso? É porque essa função aqui é uma função composta de duas. É composta pela exponencial e pela x ao cubo. E quando eu efetuo a composição das duas, eu crio essa função. E o mecanismo que permite derivar funções compostas é a regra da cadeia. Não é isso? E a essência da regra da cadeia é isso. Derive fora e multiplique pela derivada de dentro. Olha lá. A derivada de fora, a derivada da exponencial é ela mesma. Está aqui. A derivada de dentro, quem que é a derivada de x ao cubo? 3x². Essa é a essência da regra da cadeia. Então, a mesma coisa eu tenho que fazer aqui. Se eu quero a derivada com respeito a x dessa função, eu repito ela, a derivada de fora, em certo sentido, né? É isso aqui. A derivada da exponencial é ela mesma. Vezes a derivada de dentro com respeito a quem? A x. Então, eu deveria fazer isso. Vezes a derivada de dentro. Ou você pode fazer direto. Ou você pode fazer direto, não tem problema nenhum. Fazer direto seria isso aqui, ó. Derivada fora vezes a derivada de dentro com respeito a x. Quem que é a derivada disso aqui com respeito a x? 4x². Pronto. É isso. Oi? 4x, desculpa. Ok? Entenderam? O que a gente pode escrever isso dessa maneira? 4x exponencial de 2x² mais y². Ok? Agora, de maneira análoga, como que fica a derivada com respeito a y? Derivada parcial de f com respeito a y, calculada no ponto xy. Como é que fica? Hein? Mesma coisa. Por quê? Tem que usar a regra da cadeia. Derivada da exponencial é ela mesma. Então, exponencial de 2x² mais y². Derivei fora. Falta derivar dentro, mas com respeito a quem? A y. Vezes a derivada com respeito a y, o expoente. Ou você pode fazer direto, você passar por esse momento aqui. Tá? Quanto que dá essa derivada com respeito a y?
2y. Então isso aqui é 2y exponencial de 2x² mais y². Ok? Então essas são as derivadas de um ponto qualquer dessa função. Uma coisa interessante, depois a gente vai estender isso para funções de mais de 3 variáveis. Se a função tem 3 variáveis, ela vai ter uma derivada em relação a cada variável. Uma em relação a x, uma em relação a y, uma em relação a z. Se a função tem 20 variáveis, ela tem uma derivada em relação a cada uma das variáveis. E essas derivadas, nós vamos ter um momento só para estudar isso, elas continuam sendo taxas de variação da função. Só que são taxas especiais. Uma taxa com respeito à variável x, uma taxa com respeito à variável y. Tá? Por exemplo, se a variável x é produtividade da empresa, então é a taxa de variação da produtividade em relação a alguma outra coisa. Tá? Então, vai ter um momento que a gente vai estudar isso com bastante cuidado. Tá? Uma observação aqui, ó, é que existe outra forma de simbolizar essas derivadas. A derivada parcial de f com respeito a x também pode ser denotada assim, ó, f com índice x. Essa notação aqui é útil em alguns momentos, tá? Ela é útil porque ela é mais compacta. E isso daqui, toda vez que você vê f com x embaixo aqui, significa derivada parcial com respeito a x. Tá? De maneira análoga, a derivada parcial de f com respeito a y é f. E a gente continua lendo da mesma maneira. Tá? Derivada parcial da função f com respeito a y. Tá? Só que, para quem não gosta de fazer do del, essa derivação aqui é mais simples. Tá? Vamos ver outro caso. Considere a função f de xy dada por 2x³ mais y² multiplica a exponencial de x² mais y². Nós queremos as derivadas parciais dessa função, tanto com respeito a x como com respeito a y. Então, alguém tem alguma sugestão de como que eu calculo a derivada com respeito a x? Veja bem, você tem um produto de funções. E quando você tem um produto de funções, nós sabemos lá no cálculo 1, se você tem, por exemplo, a derivada com respeito a x de x² mais 2. Eu posso derivar termo a termo, que a derivada é linear, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de x² é 2x, derivada de constante aqui é 0. Mas quando eu tenho isso daqui, ó, eu não posso derivar esta e multiplicar os resultados. Infelizmente, isso aqui existe uma regra, chamada regra do produto, não é isso? E a regra do produto diz: derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então é exatamente essa regra que eu vou ter que invocar. Regra da derivada do produto. Tá? Então a derivada, primeira, a derivada parcial de f com respeito a x, calculada no ponto xy. É a derivada da primeira, essa é a primeira para nós. Mas tudo com respeito a x. Tá? Então, a derivada da primeira, quanto dá? 6x² vezes a segunda.
mais, repito, agora, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, mais 2x cubo mais y quadrado. Agora para o detalhe, agora que a gente cai no exemplo anterior. Como que eu derivo isso aqui? Regra da cadeia. Quanto dá esta derivada com respeito a x? Dá ela mesma vezes a derivada do expoente com respeito a x. Então, vezes 2x multiplica exponencial de x quadrado mais y quadrado. Ok? O que a gente pode fazer aqui, ó, é multiplicar este 2x por esses dois termos aqui, tá? Então, vou ter... A exponencial pode ser colocada em evidência. Então, vai ficar exponencial de x quadrado mais y quadrado, que multiplica, a primeira multiplica quem? 6x quadrado mais, agora cuidado aqui, aqui eu tenho 4x à quarta mais 2x y quadrado, tá certo? Aí, este vezes este está aqui, ok? Eu teria que fazer este com este, ó, e depois este com este, tá? Confere, vai ser isso. Tudo bem? Essa é a derivada num ponto qualquer. E de maneira análoga, a gente faz a derivada com respeito a y. Num ponto qualquer também. Derivada com respeito a y. Como é que fica? Façam essa. Derivada com respeito a y. Como é que fica? A ideia é a mesma, viu? Aqui vai ficar quanto? Derivada da primeira, 2y, vezes a segunda. Mais a primeira, vezes a derivada da segunda, mas agora com respeito a y. Tá? Então só muda que aqui vai ser o quê? 2y exponencial de x quadrado mais y quadrado. Ok? Análogo ao que nós fizemos anteriormente. Coloco que é exponencial como fator comum. Aqui na verdade eu poderia ter colocado mais coisas, né? Vou colocar 2y, né? 2y multiplica exponencial de x quadrado mais y quadrado, multiplica 1 mais 2x cubo mais y quadrado, é isso? Aí. E aqui, como é que ficaria? Tem outro fator comum aqui, não tem? Oi? 2x? Isso, 2x. Olha aqui, ó. Vê se vocês concordam. 2x exponencial de x quadrado mais y quadrado. Aí aqui fica como? 3x mais x quadrado, né? Ó, 2x com x quadrado, 2x cubo. Vê se é isso mesmo. Mais y quadrado. Vê se está certo. Aí, essas são as derivadas com respeito a x e com respeito a y. Seja a função agora f de xy dada por raiz quadrada de xy mais 7 mais logaritmo de x quadrado mais y quadrado.
nós queremos eu vou fazer a derivada com respeito a x. Agora o resto vocês já sabem qual que é a ideia. Tá? Então, como fica a derivada dessa função com respeito a x? Isso aqui é o logaritmo natural, né, gente? A base desse logaritmo é a constante e. Tá? Como que eu derivo essa função com respeito a x? Como que eu derivo? Primeira coisa, quando eu escrevo raiz quadrada de xy mais 7, eu posso escrever dessa forma. Ok? Isso é permitido, não é? E vamos lembrar um pouquinho aqui de cálculo. O que é isso? Logaritmo natural de x. Isso aqui é o logaritmo de x na base e. O que é a constante de Euler. 2,718. Ou seja, pedir o logaritmo de um número nessa base, né, equivale chegar e falar o seguinte: se eu peço para você qual é o logaritmo natural de 4, o que significa isso? Calcular um logaritmo a gente aprende desde criança, que é calcular um expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso, logaritmo de 4 na base e. Que número que eu elevo é que eu encontro 4? A gente sabe isso desde quando a gente era criança. Tá? Então, essa função, para eu derivar ela com respeito a x, derivada parcial de f com respeito a x num ponto qualquer, eu vou ter que usar a regra da cadeia, não tem certo. Tá? Porque isso aqui é xy mais 7 elevado a meio. E como que eu derivo isso? Eu tenho que derivar. Observe uma coisa. Ó, posso escrevê-lo assim. Ó. Esqueça disso. Quem que é a função que está por fora? A potência. Então eu tenho que derivar a potência primeiro. Depois tem que derivar aqui dentro. Então, deriva a potência, fica meio, repete a base, tira uma unidade daqui, assim, e o que falta fazer? Derivar o que está dentro, derivar a base. Mas com respeito a quem? A x. Derivada de xy mais 7 com respeito a x, quanto que dá? Dá y. Que aqui dá 0, derivada de xy com respeito a x dá y. Então, vezes y. Mas, o que falta fazer? Derivar o logaritmo. Vamos aproveitar e lembrar como que deriva o logaritmo. A derivada, observação. A derivada em relação a 1 no logaritmo de 1 é o linha sobre 1. É assim que a gente vê o cálculo, né? Ou, qual que é a derivada em relação a x do logaritmo natural de x? É 1 sobre x, não é assim? Não é assim que vocês aprenderam? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Mas se eu troco o x por qualquer coisa diferente de x, vamos dizer assim, eu tenho que derivar também, não tem? Então, se eu coloco o u aqui, ó, esse u é uma função de x, então como fica a derivada? 1 sobre x, 1 sobre u, agora tem que derivar aqui dentro. Ó, é derivar fora e depois multiplicar pela derivada de quê? De dentro. Então, a derivada de fora aqui, ó, é 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Vezes a derivada de dentro com respeito a x, que é quanto? 2x. Está claro isso? Eu poderia escrever direto assim, 2x
mais que eu posso fazer com essa função? Ok? Vamos arrumar isso aí. Esse expoente menos meio pode passar para o denominador na forma de radical. Pode? Ele passa para o denominador como? Isso aqui vai para o denominador como mais meio. Eu posso voltar para a forma de radical. Tá? Então, quem que vai ficar no numerador? Vai ficar y. E aqui vai ficar como? 2 multiplica a raiz quadrada de xy mais 7 mais 2x sobre x quadrado mais y quadrado. Agora, eu vou aproveitar esse exemplo e vou perguntar uma coisa para vocês. Como seria? É possível calcular a derivada dessa função na origem? É possível calcular a derivada parcial dessa função com respeito a x no ponto 0, 0? O que vocês acham? Não? Olha por quê. Essa função não tem derivada na origem. Tá? Ela não tem derivada na origem. Ela tem derivada em qualquer outro ponto. Mas aqui a gente precisa tomar cuidado também, porque isso aqui tem que ser positivo. Né? Como que ficaria a derivada com respeito a y dessa função? Mesma coisa. O que muda aqui? Ó? Aqui vai ser quem? X, porque aí eu vou ter que derivar essa parcela aqui com respeito a y. Aqui fica x. E como que fica a derivada do logaritmo em relação a y? 2y sobre x quadrado mais y quadrado. A mudança é muito pequena. Tá? Perceberam isso aí? A derivada com respeito a y. Então, o que muda, aqui vai ser x e aqui vai ser y. Onde? Aqui, veja bem, eu derivei pela potência. Certo? Ó, mas a regra da cadeia, nos dois termos, derivo pela potência aqui, ok? Ó, derivei fora, fez a derivada de dentro. Mas, agora a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está aqui, vezes a derivada do que está aqui em relação a x. Então é a derivada disso aqui em relação a x que é x. Se fosse com relação a y. Isso, linha sobre linha. Linha sobre linha. Tá? Essa que é a ideia. A ideia por linha sobre linha. Tá? Então a derivada com respeito a y é análoga. Inteiramente análoga. Tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Mas tomar cuidado que no caso dessa função, essa derivada não está definida, por exemplo, na origem. Tá? Por que ele ficou menos? É porque a regra da potência desce o expoente e tira uma da unidade. Estou derivando pela regra da potência. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vamos ver mais um caso aqui. Olha, preste bem atenção nesse exemplo agora. Considere a função f de xy definida da seguinte forma. X mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, se xy for diferente da origem, e 0 se xy for a origem. Primeira coisa,
quero que vocês pensem como que a gente calcularia a derivada parcial dessa função com respeito a x num ponto qualquer. Como que eu faço isso? Um ponto qualquer. Pensa um pouquinho. Aqui tem um problema que essa função ela é definida por duas regras. Uma regra fora da origem e uma regra na origem. E aí? Pense. Quase isso ali. A questão aqui é assim, que no caso dessa função, a gente precisa olhar a derivada fora da origem e na origem. Essa é a ideia. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Ó, primeiro, fora da origem, nós estamos interessados em calcular a derivada parcial de f com respeito a x, num ponto qualquer. É isso que nós queremos. Ok? Mas primeiro eu vou pensar o seguinte: fora da origem. Fora da origem. Como que eu calculo essa derivada fora da origem? Se você quiser virar fora da origem, como é que eu faço isso? Oi? Quase. Possível. Porque, olha só, vamos pensar aqui, porque esse caso é o caso mais fácil. Esse caso é o caso mais fácil. Fora da origem, a função é definida por uma função racional, não é verdade? Como que eu derivo isso aqui? Regra do quociente. Então, fora da origem não tem problema nenhum. Então, fora da origem, regra do quociente. Então, como é que eu faço? A derivada parcial de f com respeito a x, calculado no ponto xy, mas é claro que esse xy não vale quem? A origem. Então, é a regra do quociente. Como que é a regra do quociente? Mesma coisa, parecido com a regra do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, só que é um menos, né? É a derivada da primeira, quanto dá? 3x quadrado vezes a segunda. Olha lá, x quadrado mais y quadrado. Ok? Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Com respeito a quem? Isso, com respeito a x. Vezes 2x sobre o quadrado da segunda. Sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Pronto. Vou simplificar isso. Tá? Então, isso aqui pode ser escrito assim: 3x à quarta mais 3x quadrado y quadrado menos 2x à quarta, confere que eu vou falar, menos 2xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Tem termo semelhante, não tem? 3x à quarta com 2x à quarta. Né? Então, isso aqui é x à quarta mais 3x quadrado y quadrado menos 2x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Tudo bem. Isso aí é a derivada parcial dessa função
num ponto qualquer que não seja a origem. Tá? Mas, como essa função está definida por duas regras, por duas expressões, e quando eu peço a derivada parcial dela num ponto qualquer, eu preciso indicar como que eu calculo a derivada com respeito a x, fora da origem e na origem. Eu quero num ponto qualquer de x. Tá? E agora, como é que eu faço isso? Como que eu calculo a derivada na origem? Segundo passo. Como que fica a derivada na origem? O que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Derivada parcial dessa função na origem. Oi? Muito bem. Usando a definição. Tá? Então vamos fazer ela aqui. Essa é a sutileza do caso de funções definidas por mais de uma sentença. Então, a derivada parcial de f com respeito a x calculada na origem. Tá? Como é que fica? Ó, vou recordar. Calculada num ponto xy qualquer. Como é que fica a derivada? Só que eu já sei que esse xy tem que ser a origem. Como é que fica a definição da derivada? É o limite de f de x mais h, y, menos f de xy, sobre h, quando h tende a zero. Ok? Essa é a definição. Só que eu quero a derivada na origem. Então, a derivada na origem, então a derivada parcial de f com respeito a x calculada no ponto 0, 0. Como é que fica? X é 0 e y é 0. Ok? Então aqui, ó, aproveitando esse de cima aqui. Então, na origem, como é que vai ficar? É 0. Aqui é quanto? 0 também. E aqui é quem? 0, 0. Entendeu o que eu fiz? Agora eu calculo essa quantidade. Quanto que é a função calculada no ponto 0, 0? É 0. Olha lá. Isso aqui é 0. Quanto é a função calculada no ponto h e 0? Eu troco y por 0. Quando eu troco y por 0, isso aqui cancela e o x por h. Fica h ao cubo dividido por h quadrado. Quanto dá? H. Então, isso aqui vai ser o limite com h tendendo a 0 de h menos 0 sobre h. Tudo bem? Isso aí é um. Tá? Limite de uma constante para outra constante. Ou seja, a derivada parcial daquela função calculada na origem é 1. Com isso, nós podemos resumir o seguinte, que a derivada parcial de f com respeito a x calculada num ponto qualquer, ela também é uma função definida por duas regras. Quanto que ela vale fora da origem? Fora da origem ela vale x à quarta mais 3x quadrado y ao quadrado menos 2xy ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado se xy for diferente de quem? De 0, 0. Então, ó, o que eu estou escrevendo aqui é a derivada. É a derivada. Ok? E na origem, quanto que vale a derivada? Vale 1. Você manejou aqui? Se xy for quem? For 0, 0.
Está claro isso? Ou seja, quando a função, veja bem, for definida por mais de uma sentença, e você precisar da derivada parcial dela, com respeito a uma variável, o que você faz? Você olha fora da origem. Como é que faz fora da origem? Regra do quociente, não tem problema nesse caso. E depois você olha na origem e você faz pela definição. Tudo bem? E de maneira análoga, nós calculamos a derivada parcial de f com respeito a quem? Com respeito a y. Tá? Aí fica como exercício para vocês calcularem a derivada com respeito a y. Tudo bem, galera? Oi? Não é igual. A ideia é a mesma. Ah, sim. Bem, agora, uma pergunta que a gente precisa ficar formulando ela a todo momento. Quando você tem uma função de duas variáveis, veja bem, você tem uma função de duas variáveis, nós definimos a derivada dela com respeito a x e com respeito a y. E essas derivadas são números. Qual é o significado desses números? Primeiro, qual é o significado geométrico desses números? Que é a interpretação geométrica das derivadas parciais. Essa é a primeira interpretação que nós fazemos. Depois, interpretar as derivadas como taxa de variação, que para vocês é o que é mais importante. Tá? E quando você interpreta a derivada como taxa de variação, você pode caminhar em diversas áreas do conhecimento. Aí você tem condições de entender o contexto diferente da derivada, desde que você olhe ela como taxa de variação. Tá? Agora, uma pergunta natural: como que seria a derivada de uma função de n variáveis? Como seria a derivada de uma função de n variáveis? Vamos considerar agora, vamos generalizar a definição anterior. Seja uma função definida em um subconjunto de Rn, assumindo valores em n. Tá? E agora eu vou escolher um ponto no domínio dessa função, um ponto x1, xn, que é um ponto do domínio. Essa função agora ela tem quantas variáveis? N. No caso que a função tinha duas variáveis, ela tinha derivada com respeito a x e com respeito a y. Agora essa função tem quantas variáveis? Tem quantas derivadas? Tem n também. Não é? Tem uma derivada com respeito a x1, uma com respeito a x2, uma com respeito a x3, até com respeito a xn. Então, como que nós definimos a derivada parcial de f com respeito à variável xi? Por que xi? Porque esse xi pode ser a x1, pode ser a x2, pode ser a x3, pode ser qualquer um. Pode? Com respeito a xi, calculada num ponto aí, digamos, x1, xn. Como é que eu usei o outro lá? Era x0, né? A gente pode colocar essa notação aqui, calculada nesse ponto. Pronto. Aí. x01, x02 até x0. Então isso aqui é o limite de f de quem? Quando a derivada era calculada com respeito a x, aquele mais h vinha para x, não é? Quando era calculada com respeito a y, aquele mais k vinha para y, não é? Agora, como eu estou derivando com respeito à iésima variável, o acréscimo vai para ela. Então aqui, ó, é f de x1, x2, aí cheguei na iésima variável. Cheguei na iésima variável no acréscimo. Até quem? Até xn. Ok? Menos quem? F de x0. Estou calculando
nesse ponto aqui. Ó. Bem? Menos f de x0 1 até x0 n sobre h, quando h tende a zero. Só não sei se essa notação ficou das melhores. Pensando aqui, se ela não for legal, a gente arruma isso aqui. Desde que aqui para cá, para todo i, variando de 1 até quanto? Até n. Não é? Todo i variando de 1 até n. Eu acho que talvez, para eliminar essa quantidade de símbolo aqui, talvez eu fizesse isso e ficasse melhor. A1. Ó, quero derivar desse ponto. Certo? Ponto A1 aí. Mas eu vou derivar desse ponto com respeito à iésima variável. Tá? A1. Aí mais H. Aí fica melhor. Não, aí que tá. Porque, ó, a função ela tem n variáveis e as variáveis são x1, x2, x3. E eu estou derivando em qual ponto? No ponto A1, A2, A1. Tá? Aqui, ó, quando a gente pega, ó, você pega uma função de duas variáveis. Ó. Aí eu quero derivar essa função com respeito a x no ponto x0 e y0. Como é que é a definição? É o limite de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h, quando h tende a zero. Vai lá. Tá? Que é aqui, eu estou derivando com respeito a x, a variável x, mas nesse ponto. Então aqui eu estou derivando com respeito à iésima variável, que é isso aqui, ó, para cada i tem uma derivada diferente, não é? Então eu estou derivando com respeito à iésima variável nesse ponto, que é um ponto do domínio da função. Assim, rigorosamente esse ponto, além de ser um ponto do domínio, tem que ser ponto de acumulação do domínio. Então, essa definição estende a definição que nós fizemos para derivadas de funções de duas variáveis. Tá? Aí, na aula de amanhã, gente, nós vamos apresentar o significado geométrico das derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Tá?